Oi pessoal, eu me chamo Igor Pires e esta é uma sessão de vídeos em que apresentarei o sistema computacional que desenvolvi, o Iterador Gráfico Universal, ou IGO. É um sistema que permite a visualização de diversos problemas computacionais e os itera no tempo. Mais especificamente, o sistema permite a análise de escoamento pulsátil em árvores arteriais, que é o objeto de estudo principal desse projeto. O sistema computacional foi desenvolvido por mim e orientado pelo professor doutor Rafael Alves Bonfim de Queiroz. Esse projeto foi desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora, resultado de uma bolsa de iniciação científica no ano de 2018, do CNPq. O sistema foi desenvolvido em C++ sobre as bibliotecas do Qt e do OpenGL. O projeto é código aberto e possui o repositório aberto no Bitbucket. O link está disponível na descrição. Durante o projeto, foi estudada a proposta formulada pelo artigo Pressure Peak Impulsative Flow Through Arterial Trees, que apresenta a definição de ondas de fluxo e pressão para uma estrutura de árvore arterial. Neste primeiro vídeo, olharemos o ambiente computacional. Para compilar este projeto, siga as instruções dadas no arquivo README disponível no repositório. Bom, esta é a interface principal do sistema. Possui duas telas comandadas por widget OpenGL. Botões de controle para cada tela, uma janela de relatórios, ou log, e o menu superior. Na janela de relatórios, podemos ver que dois objetos foram criados, MainCanvas e WriteCanvas. Note que ao clicar em uma das telas, outra linha de relatório é exibido, e qual objeto capturou esse evento é exibido também. Prosseguindo, no menu File Load, podemos abrir a janela de carregamento. Primeiro devemos definir um nome para a estrutura e selecionar qual arquivo VTK que deve ser aberto. Uma vez inseridos, o botão de Load deve carregar o VTK em memória. Nessa próxima tela, podemos ver as coordenadas de ponto, Point Coordinate, e os tipos de dados de cada célula. Para selecionar quais campos devem ser carregados, deve-se clicar duas vezes sobre o nome do parâmetro. Lembrando que as coordenadas de ponto, Point Coordinates, devem ser sempre carregadas, pois definem a posição do nó, informação obrigatória para a árvore. Em seguida, um escalar para a conversão inserido. No caso, eu irei carregar a árvore arterial canina proposta pelo artigo que foi previamente preparada. Então, não escalarei os valores, o mesmo que multiplicá-los por 1. Uma vez carregados os dados, eles podem ser visualizados. As coordenadas de pontos, as definições de linha, com a sua quantidade de pontos e os pontos pertencentes, e todos os tipos de dados carregados pelo programa. Em seguida, os dados devem ser convertidos para o tipo de objeto desejado. No caso, Arterial Tree. Finalmente, selecionamos em qual tela devemos exibir o projeto. Uma vez carregado o objeto, ele pode ser iterado, mas antes vamos configurá-los. Ao clicar no botão de detalhes, vemos as informações do objeto que está carregado na tela. Aqui vemos diversas abas de configuração. Na primeira, observamos os parâmetros iniciais da árvore, como frequência e se deve considerar o fluido viscoso ou não. A próxima aba, vemos os parâmetros visuais. Alguns parâmetros visuais são comuns de todos os objetos gráficos, como translação, rotação e escala, mas alguns objetos possuem parâmetros diferentes. A vantagem disso é que, em tempo de execução, eu posso alterar parâmetros como a quantidade de pedaços em que o computador deve dividir uma esfera para desenhá-la. Quanto mais pedaços, maior a definição. Entretanto, mais computação é necessária para exibir esse pedaço. A próxima aba permite selecionar qual campo deve colorir o objeto, baseado em quais campos o objeto tem disponível. Na aba Extrapolation, podemos criar novos objetos a partir de um primeiro. Árvores arteriais extrapolam gráficos que permitem o monitoramento a cada iteração de parâmetro da árvore. Para criar o objeto vazio, basta clicar duas vezes em seu nome. Já na aba Concurrency, podemos selecionar outros objetos gráficos para serem exibidos juntamente com o primeiro. Todos os objetos gráficos são exibidos em uma lista e todos os objetos já concorrentes em uma lista ao lado. Por último, a aba Color Bar, que permite ao usuário alterar o esquema de cores do objeto gráfico. O padrão é o que eu chamei de Brasil, nas cores de verde, azul e amarelo.
Com isso, terminamos de configurar a nossa árvore. E se conferirmos nas janelas de relatórios, podemos verificar que um objeto chamado LiveArtery foi criado. Para acessar os seus detalhes, abriremos a janela de objetos gráficos em View Graphic Objects List. Aqui vemos a nossa árvore arterial e ao abrir, vemos o nosso gráfico. Ele é então selecionado e clicamos no botão Set Side Canvas, que carregará o objeto na tela lateral. Vemos então o objeto vazio nessa tela. Ao clicar em Details, abre-se a mesma tela de configuração anterior, só que desse objeto. E aqui iremos definir o campo de leitura para Pressure, que é a onda de pressão da árvore. Com os dois objetos preparados, vamos agora iterá-los. Esse botão itera uma única vez somente o modelo carregado, ignorando objetos afiliados. Então, iteraremos uma vez a árvore arterial e uma vez o gráfico de pressão. Podemos observar a representação com cores na tela principal e sua representação gráfica ao lado. Com os dois objetos na tela, podemos vir ao menu Graphic Object e selecionar ações específicas para o objeto, como salvar, imprimir e exportar. Salvar e imprimir são muito similares. Ambos escrevem as informações de forma que o usuário possa ler facilmente. Já exportar salva outro arquivo VTK que pode ser aberto em outra ferramenta como o PeraView. Como dito anteriormente, o projeto é de código aberto e está aberto para contribuições. Para quem tiver maior interesse, esse é o meu e-mail. O código foi pensado para iterar, exibir e exportar um objeto. Isso permite o uso dessa ferramenta para diversos projetos na linguagem C++, reduzindo o tempo das modificações necessárias. O Igo é um projeto em constante desenvolvimento. As próximas melhorias planejadas são a automação de carregamento múltiplo de arquivos para que diversos modelos possam ser carregados de uma só vez e iterados simultaneamente, a adição de uma opção para gerar um arquivo VTK a cada iteração do modelo para a análise futura e a finalização da portabilidade para o Windows. O Qt apresenta algumas particularidades ao ser compilado no Windows. E por último, uma possível paralisação do código, para acelerar de forma geral o código. E o nosso vídeo fica por aqui. Deixe um like e caso você goste do assunto, se inscreva no canal. Muito obrigado.